Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler o verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, muito obrigado por uma manhã como essa. Muito obrigado por esse dia que se inicia. Muito obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, como igreja, como família. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor tire toda a barreira, todo o empecilho, e que o Senhor fale conosco numa manhã como essa, que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, e que Teu nome possa ser engrandecido. E é por isso que eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir uma corrida? Presencialmente ou ao vivo? Quantos aqui já assistiram uma corrida? Para você, qual é o momento mais emocionante de uma corrida? Para mim, o momento mais bonito de uma corrida é, sem dúvida nenhuma, a largada. Mas o momento mais emocionante é o cruzar a linha de chegada. Eu digo isso porque é interessante pensar que na linha de chegada há sempre dois tipos de pessoas. Aqueles que conseguem chegar com muita facilidade e cruzar a linha de chegada, e aqueles que demonstram muita, mas muita dificuldade para cruzar aquela linha. Eu penso que para alguns aquela linha é como uma brisa suave que bate no peito e traz uma excelente sensação. Mas para outros, aquela linha de chegada parece um vento contrário, soprando a 160 km por hora, fazendo oposição para que você não chegue até lá. E é exatamente por isso que uns passam por ela e continuam firmes e inabaláveis, enquanto que outros, ao cruzarem aquela linha, caem no chão, sem forças, sem ar e sem condições de continuar. E foi justamente pensando nessa realidade que eu me fiz algumas perguntas. Por exemplo, o que faz uns vencerem a corrida e a linha de chegada de forma tão tranquila, enquanto que outros têm tanta dificuldade para cruzar aquela linha de chegada? Será que uma hora ela se faz leve para um candidato e outra hora ela se faz pesado para outros? Não. O que difere um candidato do outro não é a linha de chegada, não é a marca do seu tênis, não é a condição do tempo. O que difere um candidato do outro é o quanto ele se preparou para aquele momento. É o quanto ele treinou para aquele momento. Alguns treinaram mais ou menos, sem acompanhamento, sem uma boa alimentação. Enquanto que outros se dedicaram ao longo de anos, se prepararam a vida inteira para uma corrida como aquela. Dito isso, eu gostaria de te desafiar a pensar em 2016, como se ele fosse uma corrida. E pensar no final do ano, no mês de dezembro, como se ele fosse uma linha de chegada. Como é que foi a sua chegada ao final de 2016? Você chegou bem? Cheio de energia, cheio de saúde, cheio de expectativas para o novo ano, cheio de experiências com Deus para contar, cheio de testemunhos? Ou você chegou ao final de 2016 cansado, sem forças, sem energia, em débito com a sua família, em débito com os seus amigos, cheio de dívidas? Como foi a sua chegada ao final de 2016? Abrindo o meu coração para vocês, eu comecei bem o ano de 2016, mas no meio dele eu me perdi. E se eu não tivesse tomado algumas medidas, provavelmente eu teria terminado o meu ano muito mal. E fazendo uma reflexão sobre isso, eu ainda dou mais valor àquela frase que diz: o importante não é você começar bem. O importante não é só você começar bem, o importante também é você terminar bem. Porque começar bem, muitos começam. Muitos começam fazendo atividade física, cheio de dietas, estudando a palavra de Deus, mas ao longo do ano se perde. O importante não é só você começar bem, mas é você terminar bem. Por isso eu te pergunto, como é que você deseja terminar o seu ano de 2017? Como é que você deseja terminar este novo ano que se inicia? Como diz Paulo César Baruch, ano novo, vida nova. Mas se você não for diferente, tudo vai ser sempre igual. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas crises. Ano novo, vida nova, mas se você não for diferente, tudo vai ser sempre igual. E ele está muito certo ao dizer tudo isso, porque não há nada de mágico na virada do ano.
Não há nada de especial entre dezembro e janeiro. Se você quer ter um ano diferente, não basta você apostar todas as suas fichas na sorte. Você precisa agir de maneira diferente, pensar de maneira diferente, se comportar diferente. Você precisa ser diferente. E é exatamente por isso que eu gostaria de te dar alguns conselhos para que juntos nós possamos terminar bem este novo ano que se inicia. E o primeiro conselho que eu tenho para você é: tenha foco. Tenha foco. Não tenha uma vida distraída, não. Tenha foco na sua vida. O texto diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Toda pessoa na face da terra tem uma missão, tem um propósito. Toda a criação de Deus tem um propósito que foi pré-estabelecido. Toda pessoa tem uma missão, seja ela designativa, seja ela redentora, ou seja ela profissional. Mas da mesma forma que você tem uma missão que foi dada por Deus, você também tem um fantasma dessa missão. Você também tem uma missão fantasma. Eu quero chamar a sua atenção para que você possa entender bem o que eu quero dizer. A missão é algo que foi dada por Deus para você, para que você possa cumprir, para que você possa executar e glorificar o nome dele através dessa missão. Já a missão fantasma nada mais é do que a interferência do diabo através do pecado, para que nós possamos perder o foco, para que possamos estar distraídos e não fazer aquilo que Deus quer através das nossas vidas. A missão fantasma é aquilo que te tira do caminho, é aquilo que lhe faz perder o foco, é aquilo que te deixa distraído, é aquilo que te faz perder tempo todos os dias, é aquilo que te deixa improdutivo. Por exemplo, o rei Xerxes. Todos aqui sabemos que a missão de um rei é governar para um povo trazendo justiça. Mas todos dentro do seu reinado conheciam qual era o fantasma, a missão fantasma dele. E sabe qual era a missão fantasma do rei Xerxes? Era impressionar a nação. Era se exibir. Era exibir tudo o que ele tinha. Era ficar se mostrando, se exaltando. Tanto é que em determinado momento da sua história, ele manda chamar a rainha Vashti, a sua esposa, porque ele queria exibi-la para o povo. E Vashti ameaça a missão fantasma do seu marido quando ela diz: eu não vou. Se é para você me exibir para um monte de bêbados, eu não vou. E sabe o que é mais interessante? Que sempre que a nossa missão fantasma ela é ameaçada por alguém, reagimos de maneira emocional. Reagimos de maneira inconsequente. E todos nós sabemos o que aconteceu com ela. Outro exemplo é a rainha Esther. Esther, ela foi colocada por Deus como rainha para salvar o povo. A sua missão era salvar o povo. Mas como rainha, a sua missão fantasma era curtir todas as regalias que o reino poderia lhe oferecer. As roupas, a maquiagem. A sua missão fantasma era justamente o comodismo, o conformismo de estar ali. E se a rainha Esther não tivesse homens de Deus ao seu lado para lhe lembrá-la, o porquê ela estava ali, e quem havia colocado ela ali, provavelmente ela também teria se perdido na sua missão fantasma. E por último, o exemplo de Jesus Cristo. Como todos nós sabemos, a sua missão era salvar a humanidade. Mas sabe qual era o fantasma da missão de Jesus Cristo? Era salvar o homem sem sofrimento. Era salvar o homem sem ter que sofrer. Satanás, por exemplo, quando ele tenta Jesus, o que ele diz? Ele tenta Jesus a cumprir a sua missão sem fome, quando ele diz: transforme essas pedras em pão. Sem dor, quando ele disse: jogue daí e os anjos irão lhe segurar. E sem oposição, quando ele disse: se você se prostrar a mim, tudo eu te darei. Satanás tentou a Jesus a cumprir sua missão sem fome, sem dor e sem sofrimento, sem oposição. Mais tarde, quando Jesus comunica aos seus discípulos que ele haveria de sofrer e morrer, Pedro tenta convencer Jesus de que esse sofrimento seria desnecessário, de que ele, como o próprio Cristo, como Deus, não precisaria passar por tudo aquilo. E essa é a justificativa pela qual Jesus olha para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Até na cruz, as pessoas gritaram para ele: salvou aos outros? Salva também a si mesmo. Percebe? A missão fantasma de Jesus o perseguiu durante toda a sua vida.
Mas ele lutou contra ela, não permitindo que ela alterasse o seu caminho. E sendo assim, Jesus cumpriu a sua verdadeira missão, em agonia, suando sangue, sofrendo por todos nós. Tanto é que a esse respeito, a F.F. Bruce escreve: a tentação apareceu a ele de muitas direções, para que ele escolhesse uma forma menos custosa de cumprir o seu chamado. Mas ele resistiu até o fim e cumpriu o propósito para o qual veio o mundo. Diante disso, eu tenho duas perguntas para te fazer. E a primeira pergunta é: qual é a sua missão? Você sabe? Por que você foi criado? Por que Deus te fez? Por que você está aqui? Por que você acordou num dia como esse? Qual é a sua missão? Para que você existe? Você precisa saber. A segunda pergunta que eu tenho para você é: qual é a sua missão fantasma? O que atrapalha você de cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida? O que te atrapalha de cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida? O que te tira o foco todos os dias? O que tem te distraído? O que tem roubado o seu tempo? O que tem te deixado improdutivo? Para muitos, o fantasma da missão pode ser o comodismo. Nossa, esse banco está gostoso, o ar está maravilhoso, acho que vou ficar por aqui mesmo. Para outros, o fantasma da missão pode ser os prazeres carnais. Eu já fiz tanto, olha tudo que eu conquistei, agora deixa eu usar isso para desfrutar um pouco dos prazeres que o mundo pode me dar. Qual é o fantasma da sua missão? A televisão que te rouba muito tempo todos os dias? A procrastinação? As redes sociais que te deixa distraído e improdutivo? Qual é o fantasma da sua missão? O que você precisa ter em mente é que o fantasma da sua missão nunca é algo completamente diferente daquilo que você nasceu para fazer. É sempre uma pequena variação da sua missão. Mas por mais que ela seja uma pequena variação da sua missão, ela é algo altamente destrutivo. E é por isso que você precisa não só conhecê-la, como lutar contra ela, como eliminá-la da sua vida. É isso que o texto nos diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Nós precisamos ter foco. E não só ter foco, como focar no que é certo. Porque muitos têm uma vida focada, mas está focando em algo errado. Em construir impérios, em se enriquecer, em trazer fama e glória para o seu próprio nome. Você precisa ter foco, mas focar naquilo que é certo, naquilo que é eterno e naquilo que Deus quer. Tenha uma vida focada. Você já parou para pensar que cerca de 80%, de 100% de tudo que você faz, 80% qualquer pessoa pode fazer no seu lugar? Lavar um carro, lavar a louça, dirigir, checar os e-mails. Dos 20% que sobram, 15% qualquer pessoa treinada pode fazer no seu lugar. Dirigir uma reunião, gerenciar uma equipe, vender um produto, fabricar algo novo. Ou seja, de 100% de tudo o que você faz, apenas 5% só você pode fazer. Apenas 5% só você pode fazer. Por exemplo, só eu posso ser pai dos meus filhos. Só eu posso ser o marido da minha esposa. Só eu posso ser amigo daqueles que estão ao meu lado. Só eu posso ter relacionamento com Deus. Só eu posso me alimentar da palavra dele. Só eu posso encher o meu balde. Ninguém pode fazer essas coisas por mim. Eu sou o único responsável por todas elas. Eu até posso ser substituído profissionalmente, mas eu não posso ser substituído enquanto pai dos meus filhos. Eu até posso ser substituído em um compromisso comercial, mas eu não posso ser substituído no meu relacionamento com Deus, percebe? Tem coisas que só você pode fazer. Mas infelizmente nós focamos a nossa vida e dedicamos toda a nossa energia apenas nos 95%, deixando de lado a única coisa que cabe a nós. Presta atenção, porque eu não estou dizendo que você deve abandonar todo o resto. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer todo o resto, não. O que eu estou dizendo é que o seu foco tem que ser nos 5%. A sua dedicação primária tem que ser nos 5%. Porque são justamente esses 5% que irão influenciar todo o mais. São justamente esses 5% que definirão o peso da sua influência sobre as pessoas e sobre a sociedade. São justamente esses 5% que definirão a sua capacidade de executar todo o mais. São justamente esses 5% que definirá o quão feliz você vai ser no seu casamento, no relacionamento com seus filhos e quão saudável você será.
Por isso, foque no que é essencial. Foque no que é importante. Se preocupe com a sua vida com Deus. Se preocupe com a saúde do seu relacionamento com Deus. Se preocupe em estudar a palavra de Deus todos os dias. Se preocupe com a sua saúde, com a sua alimentação, com o seu emocional. Estude, se capacite profissionalmente. Ninguém pode fazer isso por você. Foque no que é realmente importante. Ninguém além de você mesmo pode dizer para os seus filhos o quanto você os ama. Ninguém além de você mesmo pode estudar e se capacitar. Ninguém além de você mesmo pode se sentar aos pés de Jesus para ouvir as instruções que Ele tem para você. Foque no 5% e você verá o quanto isso irá influenciar o todo o resto. Todo mais, todas as outras coisas. Percebe? Consegue entender essa linha de raciocínio? Eu creio que você conhece a história de Marta e Maria. E o que nos chama a atenção nessa história é a cena descrita por Marta, quando ela chega para Jesus e diz: escuta, eu estou aqui fazendo o meu melhor. Eu estou aqui colocando mais água no feijão, limpando o banheiro, preparando a casa para que você tenha uma excelente estadia. E enquanto eu estou me matando de trabalhar, Maria está aí sem fazer nada. Ela está aí aos seus pés sem fazer nada. Mande ela me ajudar. E Jesus diz: Marta, Marta, você está preocupada com muita coisa. Apenas uma coisa é importante. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, você está preocupada com muitas coisas e você está deixando de lado a única coisa que realmente é importante e você deveria estar preocupada. Marta, você está fazendo muita coisa e você não está fazendo nada. Por isso, foque no que é importante, foque no que é essencial. Para descrever a distração de Marta, Lucas usa uma palavra que define a ação de ser jogado de um lado para o outro. E fala a verdade, nós sabemos bem o que isso significa. Nós sabemos bem o que é ser jogado de um lado para o outro. A partir do momento em que acordamos, nós somos jogados de um lado para o outro. E no meio dessa loucura toda, nós tentamos comer. E no meio dessa loucura toda, nós tentamos ser os pais dos nossos filhos. No meio dessa loucura toda, nós tentamos ter algum tipo de relacionamento com Deus. Tentamos ajudar alguém, servir na igreja, mas a verdade é que nós estamos falhando. A verdade é que a gente está fazendo um monte de coisa e a gente não está fazendo nada. Enquanto que a palavra de Deus diz: foque no que é importante. Foque no que é essencial. Foque no que é certo. Se você perguntar qual é o meu foco para 2017, eu vou te responder que eu estou focado no 5%. Eu estou completamente focado no 5% e eu já comecei. Quando acordo, a primeira coisa que faço é atravessar a minha casa até chegar ao meu escritório e ter o meu tempo com Deus. Antes que qualquer coisa possa me jogar de um lado para o outro. Eu acordo mais cedo e vou ter o meu tempo com Deus. E vou estudar a palavra. Pela graça de Deus também tenho conseguido ter tempo, mas não qualquer tempo, tempo de qualidade com a minha esposa e com os meus filhos. Mas tem muita coisa que eu ainda preciso melhorar. Mas deixa eu te dizer algo. Tem pouco mais de 15 dias que eu estou focando no 5% e eu já consigo ver muita diferença na minha vida. Eu já consigo perceber muita diferença na minha vida. Por isso o meu conselho para você é: tenha foco. Tenha foco. O segundo conselho que eu tenho para você é: guarde o teu coração. O texto continua dizendo: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A verdade é que hoje nós temos sido bombardeados o tempo todo com inúmeras propostas indecentes, propostas que distorcem os nossos valores, que relativizam os nossos princípios. Esse é o contexto do nosso mundo hoje, essa é a nossa sociedade. E não tem para onde fugir. O mundo tem tentado comprar nossa dignidade e colocado preço no nosso caráter. E infelizmente muitos de nós têm se vendido a troco de nada. A troco de um dinheiro que vai perecer, que vai ficar com o tempo. A troco de coisas que vão passar. Quantos de vocês, enquanto crianças, não pensavam em inúmeras coisas de fato imoral e hoje não têm praticado com a maior normalidade do mundo? Quantos não têm ganhado dinheiro de forma ilícita, não têm sonegado impostos e têm agido como se fosse a coisa certa a se fazer? Quantos não têm desejado o mal do próximo?
Infelizmente o pecado tem financiado o caráter de muitos. Mas o texto diz: livre-se. Tire da sua vida, exclua de uma vez por todas tudo o que te atrapalha e o pecado que te envolve. Se tem uma coisa nessa vida que você precisa guardar, essa coisa não é dinheiro. Se tem uma coisa que você precisa guardar acima do dinheiro, essa coisa é o seu coração, porque dele depende a sua vida. Você precisa proteger o seu coração das coisas que hoje se tornaram normais. Você precisa proteger o seu coração da relativização dos valores e dos princípios distorcidos, de tudo que o mundo passou a aprovar, passou a curtir, mas que Deus reprova. Você precisa guardar o seu coração dessa corrupção, dessa imoralidade toda, dessa violência que está na nossa tela, ao nosso redor. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Eu não sei se você soube, mas alguns anos atrás tombou na Califórnia uma sequoia gigante. Ela media mais de 70 metros de altura. E ao longo da sua existência ela contemplou inúmeros fatos históricos importantes. E por causa da importância e da história dessa árvore, eles decidiram estudar o motivo pela qual ela caiu. E sabe o que eles descobriram? Sabe por que essa árvore caiu? Depois de muito estudo e pesquisa, eles chegaram à conclusão de que a movimentação humana, ao longo dos anos, em torno da base da árvore, danificou as suas raízes, enfraquecendo a árvore e levando ela à queda. Graças a esse estudo, hoje inúmeras sequoias têm uma espécie de cerca, que delimitam a aproximação das pessoas em torno das suas raízes. Agora, se nem as árvores mais fortes do mundo conseguem sobreviver sem que haja proteção às suas raízes, quem dirá eu e você? Porque nós temos raízes e elas são muito mais frágeis do que você imagina. Por isso, se não encontrarmos uma forma de proteger e nutrir as nossas raízes, nós também tombaremos. E nessa vida você pode cair por causa de uma crise, pode. Você pode cair por causa de uma tempestade na sua vida, pode. Mas você também pode cair pouco a pouco, ano após ano. Você vai se enfraquecendo, você vai se desgastando, perdendo os seus valores, relativizando os seus princípios, matando a sua essência. Até que um belo dia, você cai. Não perca tempo. Comece hoje mesmo a guardar o seu coração, a proteger as suas raízes, a colocar cercas na sua vida. Alguns de nós aqui têm empregos estressantes, exaustivos, uma vida completamente atarefada, vivem longe da família, lutam todos os dias para responder um número infindável de e-mails, telefonemas, WhatsApps. É muito barulho ao nosso redor. É a política, é a corrupção, é a violência, são as más notícias, é o desemprego, é a crise econômica, são os problemas de saúde, os prazos, as metas. E a verdade é que toda essa movimentação ela nos esgota, ela esvazia o nosso balde, ela enfraquece as nossas raízes. Mas infelizmente não tem como acabar com tudo isso, porque nós estamos no meio de tudo isso. E é por isso que você precisa proteger o seu coração. Proteger a sua parte mais frágil. Proteger as suas raízes, a parte mais delicada. É isso que nós podemos fazer. Olhando para a Bíblia, nós podemos encontrar personagens como Sansão. Um homem extraordinário, cheio de habilidades, cheio de talentos, admirado por todos. Mas que não desenvolveu um coração que fosse capaz de suportar suas potencialidades, e por causa disso ele caiu. Por não ter guardado o seu coração, por não ter colocado raízes, por não ter colocado cercas em torno das suas raízes, ele caiu. Infelizmente nós tendemos a olhar muito mais para as nossas capacidades, para as nossas competências, para as nossas potencialidades do que para o nosso coração. Porque é a nossa externalidade que traz glamour. Mas nós precisamos urgentemente nos atentarmos para quem somos, para o nosso coração, para a nossa natureza, para a nossa saúde espiritual. Porque se você não desenvolveu uma natureza que apoie as suas habilidades,
elas se tornarão destrutivas a você. Não tem como você escolher os dons que lhe serão dados, mas tem como você escolher o tipo de coração que você quer ter. E eu creio profundamente que nós formamos em nós um coração quebrantado, uma natureza cristã, um coração submisso e temente a Deus, à medida em que nós nos relacionamos com Ele e damos abertura para Ele agir nas nossas vidas. Por isso presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Podemos até fazer coisas que impressionam o mundo, mas é quem nos tornamos que de fato importará. Podemos até fazer coisas que impressionam as pessoas, mas é quem nos tornamos que de fato importará. Guarde o teu coração, porque dele depende a sua vida. Alimente o seu coração com a presença de Deus. Grave no seu coração a palavra de Deus. Estude, medite todos os dias. Livre-se de tudo o que te atrapalha e do pecado que te envolve. Você hoje tem deixado a sociedade te jogar de um lado para o outro? Ou você tem escolhido, decidido e persistido no seu tempo diário com Deus? Presta atenção no que eu disse. Escolhido, decidido e persistido. Você tem sido jogado de um lado para o outro ou você tem colocado cercas na sua vida? Você está completamente vulnerável ou você tem guardado e protegido o seu coração? Conta a história que 3 jovens vão até o seu pastor e chegando perto do seu pastor eles começam a gritar: pastor, pastor, como é que nós fazemos para sermos cheios de Deus? O pastor abre o seu armário, tira uma peneira, coloca na mão deles e diz: olha, quando vocês conseguirem encher essa peneira de água, vocês vão ter a resposta que procuram. Então aqueles jovens vão para a represa da cidade e eles passam o dia inteiro colocando a peneira dentro da água e tirando a peneira. No final do dia, quando o pastor chega, eles começam a dizer: pastor, o que o senhor nos pediu para fazer é impossível. Quando nós colocamos a peneira dentro da água, ela fica cheia, mas quando nós a tiramos, ela esvazia. Então o pastor diz: aí está a resposta que você procura. Se você quer ser cheio de Deus, você precisa estar mergulhado nele. Se você quer ser cheio de Deus, você precisa estar na presença dele. Meu amigo, você só guarda o seu coração enquanto você está na presença de Deus. Você só coloca cercas no seu coração enquanto no seu coração habita a palavra de Deus. Só há cercas na sua vida quando Deus está presente. Não há outra forma, não há outro jeito. Só você pode fazer isso. Isso faz parte dos 5% que só você pode fazer. Só você pode manter essa peneira dentro d'água. E é por isso que Jesus diz: Marta, Marta, uma só coisa é importante. Uma só coisa é necessário. E essa coisa é estar comigo. E essa coisa é estar na minha presença. Quantos aqui não precisam ouvir uma palavra como essa e mudar de atitude em 2017? O terceiro e último conselho que eu tenho para você é: caminhe com os mentores. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você sabia que todos os dias você toma, em média, 300 decisões? E que dessas inúmeras decisões, cerca de 10% tem desdobramentos que irão influenciar diretamente o seu futuro? E conforme você vai considerando as opções para tomar a sua decisão, você tira de algum lugar a motivação, a base e as informações para escolher entre A e B. É verdade ou não é? De onde é que você tira isso? De onde é que você tira essa motivação, essas informações para fazer a sua escolha? Algumas estatísticas nos mostram que até a faculdade você terá assistido mais de 16 mil horas de televisão e terá passado mais de 14 mil horas em instituições de ensino. Enquanto que na igreja ou estudando a palavra de Deus, quando muito, você terá gasto no máximo 2.000 horas. Sendo assim, em termos de motivação para a sua vida e para a sua tomada de decisão, você terá 15 vezes mais influência da televisão e da cultura vigente do que da palavra de Deus. Percebe? E é por isso que o texto diz: livre-se de tudo que te atrapalha. Guarde o seu coração, busque a presença de Deus para que a sua vida não seja pautada na carne, mas sim na sabedoria de Deus. Por exemplo, alguns anos atrás, eu pensei em desistir do ministério pastoral.
Eu pensava que esse negócio de pastor não era para mim. Eu estava cansado, exausto, meu balde estava vazio, eu estava sem forças e sem motivação alguma para continuar. A situação estava tão complicada que eu decidi buscar um amigo, um homem de Deus. E depois de abrir o meu coração para ele, sabe o que ele me disse? Ele só me fez uma pergunta. Ele me disse o seguinte: Juan, como é que anda a sua vida com Deus? Como é que anda o seu tempo diário com Deus? E eu fui muito sincero para ele, eu disse: nos últimos tempos eu tenho sido jogado de um lado para o outro e eu não tenho negligenciado o meu tempo diário com Deus. Eu tenho negligenciado o meu tempo diário com Deus. E ele disse: aí está o problema. O problema não é se você tem chamado ou não, porque isso está claro. O problema é que você está longe de Deus. O problema é que ninguém consegue ser um cristão autêntico e exercer a sua vocação sem que esteja na presença de Deus. E eu te digo mais, Juan, todas as vezes que você se afastar dele, você vai viver uma crise como essa. Por isso o meu conselho para você é: permaneça no ministério, mas volte imediatamente para a presença de Deus. Imagine se naquele dia eu não tivesse um mentor. Imagine se naquele dia eu não tivesse buscado um amigo, alguém sábio que pudesse me aconselhar. Naquele dia um homem de Deus foi usado como um mentor para me dar um conselho que salvou o meu ministério. Nesses últimos anos eu tenho recebido algumas pessoas aqui na igreja e elas têm dito: eu quero sair do ministério. Eu quero deixar a liderança A, a liderança B. Eu quero me afastar um pouco do voluntariado. Eu quero só sentar um pouco. Eu quero ficar um pouco sozinho na minha. E a pergunta que eu passei a fazer para essas pessoas é: como é que anda a sua vida com Deus? Como é que anda o seu tempo diário com Deus? Vamos fazer o seguinte: não vamos decidir nada agora. Você vai para sua casa e nos próximos 30 dias você vai ter vida com Deus diariamente. E quando você voltar, a gente conversa, tudo bem? E quando a pessoa volta, a conversa é completamente diferente. A pessoa já entra na sala dizendo: onde é que eu estava com a minha cabeça? Onde é que eu estava com a minha cabeça? Isso daqui é a minha vida. Eu nasci para servir a Deus. Eu amo servir a Deus. Percebe a diferença? Todas as vezes que estivermos longe de Deus, nos sentiremos fracos, desanimados e sem motivação. Porque a própria palavra dele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se vocês não estiverem conectados a mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso, escute bem o que eu vou te falar. Isso serve para todos vocês, mas principalmente para os líderes, para aqueles que têm servido a Deus. Você precisa criar um programa de autoalimentação. Você não pode depender de que alguém te alimente espiritualmente a vida toda. Você precisa aprender a abrir a sua Bíblia e se alimentar. Você precisa aprender a ter relacionamento com Deus. Jeremias disse: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E elas são a minha alegria e o meu júbilo. Isso faz parte dos 5% que só você pode fazer. Agora, se você não sabe fazer isso, então busque ajuda. Busque ajuda, busque um mentor, busque alguém para te discipular, para caminhar com você. Não ande sozinho. Ter mentores na nossa vida é muito mais do que um privilégio, é algo extremamente importante. Porque sem os mentores nós somos facilmente enganados pela nossa missão fantasma, o nosso coração fica vulnerável. Os mentores são aqueles que irão nos alertar, assim como o servo de Davi disse para ele: Davi, o que é que você está fazendo? Davi, onde é que você está com a cabeça? Essa mulher ela é parente em todos os sentidos dos teus amigos. Davi, o que é que você vai fazer? Assim como Deus usou Mardoqueu para falar com Esther: Esther, não caia no comodismo. Acaso não foi para isso que Deus te colocou como rainha? Acaso não foi para um tempo como este que você está aqui? Assim como Jetro, observando o trabalho de Moisés, dá um conselho que revolucionou o trabalho pastoral. Percebe? Na sua vida Deus pode usar tanto um empregado quanto alguém da sua família. A questão é que você não pode caminhar sozinho, você precisa caminhar com pessoas. E você precisa estar atento ao que Deus vai fazer através da vida delas. Você sabia, por exemplo, que todos os atletas de elite eles têm um técnico o tempo todo do lado deles? Mas aí você pode me perguntar: Juan, se eles são de elite, para que eles precisam de um técnico? A questão é que eles só são os melhores naquilo que fazem justamente porque eles têm um técnico que orientam, que ajuda, que aconselha. Mas aí você pode dizer: eu já tentei, eu já busquei um mentor, eu já busquei alguém para caminhar comigo, mas eu não consigo encontrar. Para você então eu tenho
duas dicas para te dar. A primeira é: permita-se ser conhecido. Presta atenção, permita-se ser conhecido. Eu digo isso porque às vezes você não percebe, mas as suas atitudes, a maneira como você fala, a maneira como você reage, a maneira como você comporta, tudo isso está gritando em alta voz: afastem-se de mim. Não quero ninguém perto. Quero ficar sozinho. Mantenham distância. Às vezes você não percebe, mas tem hábitos que te atrapalham a construir relacionamentos. O simples fato de você chegar atrasado a uma celebração como essa faz com que você chegue e sente ninguém te veja e você também não converse com ninguém. O simples fato de você sair antes que uma celebração como essa termine faz com que ninguém te veja, ninguém converse com você. Sentar afastado de todos, não sorrir, ficar só reclamando, são hábitos que atrapalham você de se relacionar. Por isso, permita-se ser conhecido. Chegue mais cedo no culto e converse com as pessoas que vão estar aqui. Espere a celebração terminar e interaja com as pessoas. Se ninguém conversa com você, converse com alguém. Se ninguém te convida para fazer nada, passe a ser você aquele que convida as pessoas para fazer as coisas. Abra seu coração. Abra sua vida para as pessoas. Querer ser mentoreado só pelo pastor principal da igreja ou pelo pastor da igreja. Querer ser discipulado só pelo pastor. Querer ser aconselhado só pelo pastor. Querer ser visitado só pelo pastor. A idolatria, isso é pecado. Isso é pecado. Olha quantas pessoas tem aqui numa manhã como essa. Deus pode usar a sua vida tanto quanto usa a vida de um pastor. Deus está na sua vida tanto quanto está na vida de um pastor. Por isso, peça ajuda para os seus irmãos. Caminhe com seus irmãos. Abra a porta da sua casa para os seus irmãos. Andar sozinho é suicídio. Andar sozinho é pedir para ser destruído. Andar sozinho é você estar vulnerável. Por isso, permita-se ser conhecido. Se relacione. Caminhe junto com as pessoas. A segunda dica que eu tenho para você é: recorra à grande nuvem de testemunhas. Salmo 32, verso 8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Olha para mim. Existe alguém mais sábio que o nosso Deus? Existe um mentor melhor do que o nosso Deus? Alguém mais inteligente, mais poderoso do que Ele? Nosso Deus é o melhor mentor que existe e Ele está à sua disposição. Ao longo de 1500 anos, Ele escolheu 40 pessoas para registrar no seu livro a sua sabedoria e a sua palavra. E esse livro está completamente à sua disposição para te ensinar em qualquer área da sua vida. Deus reuniu nesse livro, a Bíblia, homens e mulheres cheios de sabedoria para te instruir. Basta procurá-los. Olha que legal. Para um pastor, na minha opinião, não existe mentor melhor na palavra de Deus do que Moisés. Para um executivo, Salomão é sensacional. O cara chegou ao auge do sucesso ainda enquanto era jovem. Para um profissional, Lucas tem muito para contribuir. Para um educador, Paulo é brilhante. Você vai se encantar com Paulo. Para uma mãe, eu te indico Maria. Percebe? Deus colocou cada pessoa para nos instruir em cada fase, em cada momento das nossas vidas. E a vocês, a nós, cabe procurá-los para fazer as perguntas certas. Você pode interagir com esses mentores a qualquer momento. Eles sempre têm algo novo para te ensinar. Eles estão à tua espera. Todas as manhãs, por exemplo, eu passeio pelo terraço do castelo de Davi e aprendo com ele o que eu não devo fazer. Eu tomo um café com Abraão e saio inspirado com as suas histórias de fé. Eu me encontro com Moisés para observar como é que ele lidera o povo, porque eu preciso aprender com ele. Eu viajo com Salomão e eu volto para casa cheio de sabedoria. Todos os dias, sem exceção, os mentores têm me levado a Deus. Todos os dias. Quero já chamar a banda aqui na frente. E enquanto eles caminham, quero te desafiar a pensar mais uma vez nos atletas e nos artistas. Pense aí nos atletas de elite e nos artistas brilhantes. Todos eles têm uma espécie de treinamento diário junto com o seu técnico. Não importa quão brilhante e quão maravilhoso eles sejam, todos os dias eles têm um treinamento diário com o seu técnico. Recentemente eu li a história de um pianista polonês,
Um cara brilhante que recebeu uma proposta de trabalho maravilhosa. E sabe como é que ele responde a essa proposta de trabalho? Ele diz: escuta, eu até posso trabalhar com vocês, desde que vocês aceitem a minha condição. Vocês vão me pagar por 8 horas de trabalho todos os dias, mas durante 3 horas eu vou praticar as escalas musicais. Todos os dias. Então o contratante olha para ele e diz: escuta, mas como alguém tão maravilhoso e brilhante como você ainda precisa praticar escalas musicais todos os dias? Sabe o que ele respondeu? Se eu pular um dia sem fazer as escalas, na hora do show, eu vou perceber a diferença. Se eu ficar 2 dias sem praticar as escalas musicais na hora do show, eu vou perceber a diferença e o meu técnico também vai saber. Se eu ficar 3 dias sem praticar as escalas musicais, na hora do show, todos saberão. E a mesma coisa é comigo e com você. Se eu ficar um dia sem ter o meu tempo com Deus, ao longo do meu dia eu vou sentir falta, eu vou perceber. Se eu ficar 2 dias sem ter tempo com Deus, imediatamente a minha esposa e os meus filhos saberão. Se eu ficar 3 dias sem ter tempo com Deus, todos vocês vão saber. A igreja toda vai perceber. Porque quando nós pulamos as nossas escalas diárias, as nossas raízes são enfraquecidas, o nosso coração é enfraquecido. Para a gente ser produtivo, para a gente estar satisfeito, feliz, alegre, para a gente gerar frutos, nós precisamos todos os dias ter o nosso tempo com Deus. Mas deixa eu te esclarecer uma coisa. Ter o seu tempo com Deus, caminhar com pessoas e estudar os mentores da Bíblia não irão te livrar dos sofrimentos da vida. Porque tem sofrimento que é necessário para você crescer. Tem feridas que são necessárias para Deus moldar o seu coração. Entretanto, andar diariamente aos pés de Jesus, caminhar com pessoas e estudar a sua palavra, te afastará dos sofrimentos desnecessários. E evitará que você passe por dores inúteis. Buscar a Deus, andar com pessoas e estudar a sua palavra, é como instalar em você uma espécie de GPS espiritual. Todas as vezes que você estiver no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, Ele vai te mostrar. E Ele vai te guiar novamente para o caminho certo. E para fechar a nossa mensagem, recentemente eu ouvi um pastor compartilhar uma experiência que ele teve com a família dele. E eu acho que essa experiência cabe muito bem aqui. O pastor conta que todas as vezes que ele ia para o shopping com a sua família, ele entrava por um lugar que tinha uma fonte muito bonita. E quando ele passava por aquela fonte, ele chamava a atenção da sua família e dizia: prestem bem atenção, principalmente vocês, meus filhos. Se durante o passeio, ao longo do passeio, vocês se perderem, volte para essa fonte e nós nos encontraremos aqui. Eu penso que a corrida cristã, ela é mais ou menos assim. Eu penso que a vida cristã, ela é mais ou menos assim. Por isso, se ao longo do ano, se ao longo de 2017 você se perder, volte para a fonte. Volte para a fonte. Volte para a base de tudo, para a essência da vida. Volte para a presença do Criador. Volte para a palavra de Deus. Quando você aprende a voltar para a fonte, tudo se encaixa novamente. Tudo entra nos eixos novamente. Tudo volta a funcionar. Eu resumiria essa mensagem inteira em volte para a fonte. Eu não sei como você terminou o seu ano de 2016, mas volte para a fonte. Eu não sei como você está começando o seu 2017, mas volte para a fonte. Volte para a fonte, porque Jesus é o segredo dessa corrida. Jesus é o segredo da vida, porque a palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O André terminou o ano de 2016 dizendo para vocês que o mais importante não é só você cruzar a linha de chegada, mas o mais importante é com quem você vai cruzar essa linha de chegada. Pois bem, Jesus está aqui, te convidando para correr com Ele, te chamando para caminhar com Ele. Ele quer ser o seu técnico, o seu mentor, o salvador da sua vida e o seu companheiro. E mais do que isso, Ele não está só. Tem inúmeras pessoas com Ele. E todas elas estão dispostas a te ajudar. Vamos correr junto em 2017? Vamos caminhar junto com o nosso Deus como igreja? Tenha foco, guarde o seu coração e ande com mentores. Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho, não é interesse de ninguém aqui terminar mal esse novo ano que se inicia. Mas a verdade é que muitas coisas nos tiram do foco e nos distraem. E quando a gente percebe, a gente já está caminhando por um caminho diferente. Por isso, Deus, a minha oração
é que numa manhã como essa nós possamos tomar a decisão de caminhar ao teu lado, no teu caminho, para que todas as vezes que o nosso joelho fraquejar e nós formos tentados a desviar o caminho, o Senhor possa nos segurar pela mão e carregar nos teus braços, ó Pai. Abençoa, Deus, o nosso ano como igreja, Pai. Abençoa, Deus, a nossa caminhada. Abençoe a vida de cada pessoa que aqui está, a família de cada pessoa aqui representada. Que nós possamos caminhar junto com Jesus, a corrida que nos é proposta. E que um dia nós possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, fiz o que tinha que fazer. Pai, muito obrigado por essa palavra. Abençoe que ela permaneça viva dentro dos nossos corações. E que ao longo desse ano, que a marca desse ano possa ser a tua presença nas nossas vidas. Que a gente possa estar completamente focado nos 5%. E que a gente possa perceber dia após dia a diferença que isso faz. Ouve, Deus, nessa hora a nossa adoração. E em nome de Jesus que oramos. Amém.